Salve, salve pessoal, quem fala aqui é o professor Alisson Barros e nós vamos começar mais um texto que pode cair dentro da sua prova, que vai tratar sobre a questão da violência de gênero e a questão geracional. E antes de nós começarmos alguns pontos importantes aqui, eu acho interessante o ato de estudar para concurso, porque de fato é uma das poucas oportunidades informais, digamos assim, na realidade brasileira, onde o cidadão brasileiro pode ampliar o seu escopo de pensamento. Hoje, em época de redes sociais e tal, nós escolhemos o que nós queremos aprender e é muito difícil você conseguir ensinar alguma coisa para alguém que já sabe, que acha que sabe de tudo. Então, você não consegue ensinar para aquela pessoa que, por exemplo, vai dizer, não, esse negócio de violência de gênero não existe, racismo não existe, etc., porque a pessoa já tem uma formação, um conceito ali próprio. E quando você está necessariamente estudando para concurso, você obrigatoriamente tem que abarcar e entender a narrativa de uma série de outros pontos de vista. E é o que nós vamos fazer aqui. Então, para algumas pessoas, essa coisa da transmissão geracional não existe. Ah, porque eu fui filho de militar, isso não acontece comigo. Porque o caso da Bruna e do Jorge não tem nada a ver. Comigo também foi parecido e eu não sou violento. Não importa, não importa. O que importa é nós vermos uma alteridade, uma outra realidade, uma outra situação aqui que, de fato, possa tornar você um servidor público um pouco mais sensível para possibilidades que vão além do nosso próprio umbigo. E, como eu sempre digo, já disse isso nesse ano, em todos os anos passados eu digo isso, uma das maiores formas de desenvolvimento da cidadania, até de entender dos direitos como cidadão, é estudar para concurso. Acaba sendo um dos maiores refúgios do brasileiro. E boa parte dos brasileiros estudam para concurso, enfim, você já entendeu aqui a história. Eu espero que você tenha uma excelente experiência agora estudando comigo esse tópico desse artigo, que é bastante interessante, e quero que você guarde também 3 pontos importantes. A primeira parte do artigo vai tratar aí de conceitos gerais acerca da violência conjugal. Então, nós vamos falar de o que é violência conjugal, violência doméstica, violência de gênero ou não, qual vai ser a posição adotada pelo presente texto, e é a posição que você vai levar para a prova, independente de concordar ou não, já estou avisando isso. Na segunda parte, nós vamos ter um desenvolvimento muito interessante também, e eu acho que é a parte mais concursável, sobre a metodologia de análise, a metodologia de entendimento de uma transmissão entre gerações de quadros de violência. Não como algo estrutural, você nasceu numa família assim, você vai ser violento, mas algo bastante dinâmico. Se você não tem a possibilidade de negociação de papéis, a tendência é que você tenha uma confusão ali na frente com relação a isso, há um risco maior. Não está ligado à pobreza, não está ligado à raça, não está ligado a gênero, está ligado mais à própria dinâmica entre pessoas. Ok? E na terceira parte, o caso da Bruna e do Jorge, que nós vamos ver bem rapidamente, porque eu confio em você, eu sei que você já leu todo o material, já leu o nosso PDF e, enfim, você já fez a sua tarefa de casa e está vindo aqui para o vídeo mais para revisar e entender ou apreender algumas coisas que você provavelmente passou muito rápido na hora de ler. Perfeito? Esses são os 3 pontos principais do texto e PDF aberto na mão. Obviamente, eu vou querer que você faça algumas anotações a partir de daqui a pouco, agora não. Esse texto daqui é de 2018, é um artigo chamado Transmissão Geracional da Violência na Relação Conjugal. A introdução do texto é uma introdução interessante, mas eu vou pular boa parte dela, porque nós já trabalhamos isso diversas vezes, ok? Para não ficar enfadonho. O foco vai ser dado no texto é de uma abordagem sistêmica, não uma abordagem sistêmica estrutural, mas uma abordagem um pouco mais dinâmica, perfeito? Eu vou sempre enfatizar os pontos principais. Vamos lá, a gente sabe que a violência conjugal é um fenômeno multideterminado e complexo que vai ter vários fatores. E não só fatores de proteção, que nós vamos ver daqui a pouco, e aí vocês vão guardar quais são os fatores de proteção, como também os fatores precipitantes para essa violência. Perfeito? Esse primeiro parágrafo ele é para casa, ele vai ser aprofundado daqui a pouquinho. O segundo parágrafo também, e aí eu quero citar para vocês essa definição. A teoria de gênero discute as desigualdades de gênero, pontuando a importância do respeito e de condições igualitárias sociais e políticas entre homens e mulheres, entendendo que ambos são sujeitos ativos e participantes no processo de desenvolvimento, independentemente de seus papéis sexuais. Postula que a masculinidade encontra-se socialmente associada ao poder e à violência, e que a lógica patriarcal ordena às mulheres que se mantenham submissas, dependentes e inferiores, diminuindo suas próprias qualidades e exaltando as do companheiro, cumprindo assim
a expectativa social. É um mind-blowing isso daqui, a sua cabeça já explode. Por quê? Porque todo artigo vai tratar disso. Então, o artigo ele vai confirmar essa visão. Com o caso da Bruna e do Jorge, nós vamos ver daqui a pouco, a conclusão já está aqui. Então, se você quiser parar esse vídeo, você... Não, pode não. Pode não, porque você não tem que entender esse artigo, você tem que dominar o artigo. Então, é uma questão bem diferente. Vem comigo. Guardou, então, que esse texto é baseado numa ideia de teoria de gênero. Essa teoria de gênero, ela discute desigualdade. Professor, então, ela luta por igualdade. A teoria de gênero vai lutar por igualdade. Eu posso dizer que sim. Homens e mulheres são iguais? Não. Seres humanos são iguais? Não. Mas a gente está falando de igualdade de oportunidade. Igualdades de direitos, certo? Então não imagine aí que seja igualdade de levantar o saco de cimento. Quem quiser levantar, levante, não tem problema nenhum. Mas é justamente o que eu acabei de falar. Quem quiser, quem puder, quem tiver disposição para isso, ok? E não algo restrito aos papéis. Tranquilo? Não vou entrar dentro dessas polêmicas, não. Meu papel aqui como professor é fazer com que você passe. A violência conjugal, etc, etc. Aqui a introdução, conforme prometido, vai trazer um panorama da violência no Brasil, a violência conjugal de um modo geral, dados que provavelmente você já estudou conosco em outras situações e vai fazer uma verdadeira análise da Lei Maria da Penha através de dados estatísticos. Para casa também, e enfim, a quantidade de mortes, aí, de homicídios e tal, e o papel do Brasil diante dessa situação. Vamos lá. Os conceitos de violência na relação conjugal se apresentam tanto na literatura quanto no ambiente jurídico e social, a partir de diferentes expressões, tais como, e aí nós vamos ter sinônimos e às vezes brigas conceituais ferrenhas, violência de gênero, violência familiar, violência intrafamiliar e violência doméstica. Gente, qual que é o certo? Qual que é o certo? Qual que é o errado? Vocês vão ver aqui. Nós vamos falar de violência doméstica. Vai ser a visão adotada pelo artigo, violência doméstica, mesmo a contragosto dos movimentos feministas. E o próprio artigo deixa isso bastante claro daqui a pouquinho. Nós temos definições aqui sobre essas violências, violência de gênero, violência familiar, violência doméstica e intrafamiliar. São definições horríveis, muito ruins, mas você vai guardar no seu coração. Não são as definições, digamos, as definições mais adequadas, mais dedutíveis, até porque essa diferenciação é muito sutil e delicada, vai depender de autor para autor. Então, minha recomendação é guarde a definição dada aqui. É para comer com farinha, e por isso eu vou colocar em sua homenagem um pontinho de exclamação. Significa que é para decorar. Mais do que entender, você tem que decorar isso. A violência de gênero se refere às relações de violência entre homem e mulher, mas também entre dois homens ou até entre duas mulheres. Espera aí, violência entre dois homens também... tem o STF que já falou... Ok, não vamos entrar no STF. Apesar de já termos jurisprudência caindo em concurso na área da psicologia, não vai ser o nosso foco aqui. Guarda só essa definição. A violência de gênero são relações de violência entre homem e mulher, entre dois homens ou até entre duas mulheres. Professor, então é tudo. Ok. Não chegue nessa conclusão, não faça esse salto para a conclusão. Não permito, tá certo? Guarda só essa informação. Violência familiar considera os laços consanguíneos, referindo-se aos indivíduos de uma mesma família, seja ela extensa ou nuclear, cuja violência ocorre no interior do domicílio familiar ou fora dele. Então, considera os laços sanguíneos. E aí tem um ECA lá falando da família extensa ou nuclear. Tranquilo. Lembrando, essas definições estão super, ultra, mega resumidas em uma frase. São coisas que deveriam ter parágrafos ou folhas aqui. O termo violência doméstica é designado aos membros familiares ou não, aqui a diferença, que convivem no mesmo espaço doméstico. Por fim, a violência conjugal é aquela que é cometida contra a mulher por seu parceiro ou contra o homem por sua parceira, no contexto em que existe entre o casal um relacionamento afetivo ou sexual, independente desse ser legalizado ou não. É importante destacar que a terminologia violência conjugal foi criticada pelas feministas por dar a ideia de agressões mútuas, sendo que, para elas, seria mais adequada a utilização de violência contra a mulher ou violência... Tá, eu sei, você estava gostando da aula, estava achando bastante interessante. Eu tenho uma notícia muito boa para você. Essa aula faz parte do nosso curso de psicologia, no caso, para o TJ São Paulo. Se você quiser ter acesso a ela e a todas as outras, eu já gravei mais de 20 horas de aula agora e devo gravar mais umas 10 só para esse concurso do TJ São Paulo. Entre em contato com o nosso atendimento, entra no nosso site www.psicologia9.com.br e aproveita essa oportunidade. De verdade, a gente trabalha
com alto nível de preparação para concurso. Ah, professor, todo cursinho é igual. Vai vendo os resultados. Então, um abraço, te vejo lá no nosso curso. Tchau.